de empate para Corinthians e América de Cali. O Timão saiu na frente, gol bonito do Memphis Depay e depois deixou o adversário crescer na partida. E a gente conta essa história agora. Em Itaquera, se perdesse, já era. Novos erros não seriam permitidos na Sul-Americana. Uma competição internacional, qualquer erro às vezes é muito fatal, né? A Fiel inteira sabia disso. Inclusive Hugo, que fez questão de afastar o perigo logo no primeiro minuto. Memphis também. Aliás, bela pedalada e enfiada pro Yuri Alberto assustar. E como Memphis sabia, era preciso ser preciso. Em poucos toques na bola, o holandês abriu o placar. 13 gols e 13 assistências para ele com a camisa do Timão. Só que a desatenção foi fatal no início do segundo tempo. Carrascal encontrou Navarro na segunda trave para deixar tudo igual. Do outro lado, Yuri Alberto não desistia, por baixo e por cima. Coronado era outro. Até gol olímpico Memphis tentou. Já o América teve boas chances de virar nesse contra-ataque desperdiçado pelo Vergara e nessa bela falta cobrada pelo Carrascal. No último suspiro, o Maicon levantou para Hector cabecear para fora. Fim de jogo, 1-1. Novos erros não eram permitidos e eles aconteceram. Dorival perde o 100% e o Corinthians se complica na Sula. Apenas 5 pontos conquistados, em terceiro do grupo e com 2 jogos pela frente, ambos fora de casa. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Creio eu que é uma demonstração de que Creio que nos respeitaram. O Corinthians jogava antes com um atacante a mais. Tiraram o Romero, um atacante, e colocaram um volante. Pela frente agora o Racing no Uruguai e depois última rodada com o Huracan, líder do grupo na Argentina. Precisa, dentro de campo mesmo, a gente conversar e agitar alguns detalhes que está faltando. Mas acho que está tudo em aberto ainda, acho que temos chances, né? Temos 2 jogos fora, complicados, mas acho que temos total condições de ir lá e vencer e classificar, né? Vai ser no sofrimento, como sempre, mas vamos lutar para, se Deus quiser, classificar. Tivemos dificuldades aqui dentro, temos a obrigação de buscarmos lá fora, fazemos o nosso melhor. Não tem outro caminho. Isso tudo dentro de campo. Agora, se o papo for fora das 4 linhas, os problemas são ainda maiores. Bom, aqui está o grupo do Corinthians na Sul-Americana, grupo C. C de quê, Ronaldo? De Corinthians. Por enquanto, o Huracan tá na frente e olha que nem entrou em campo. Vai jogar contra o Racing do Uruguai. O América de Cali tem 6 pontos, o Huracan 7, claro. O Corinthians ficou com 5 pontos e o Racing é o saco de pancadas. Todo mundo vence a equipe uruguaia. Ronaldão, o que aconteceu com o Corinthians que começou o jogo muito bem, fez o gol com 18 minutos do primeiro tempo e depois não apareceu no jogo. Teve uma chance lá no final com o Coronado, o Yuri também teve outra chance só. Então, primeiro tempo eu gostei muito de ver o Corinthians, parecia um time já reformulado, já oxigenado pelo Dorival Júnior, pelo Dorival. Mas assim, o segundo tempo, quando voltou, já com 2 minutos toma o gol. Veio no apagão. Não, o gol veio com 40 segundos. Então, no 2 minutos eu tava zonzo ainda. É que demorou ainda pra verificar. Pra confirmar, E eu até achei que estava impedido, mas a linha traçou ali, deu como não impedimento. Mas na verdade é que o Corinthians, o sofrimento do torcedor corintiano ainda está sendo a zaga. E o Dorival, ele foi questionado sobre isso, sobre o setor defensivo, o que fazer. Ele falou, eu tenho que treinar os caras primeiro para saber o que eu vou fazer. Se vai ter contratações ou não. Eu acho que ele vai tentar posicionar essa zaga ainda. Mas eu ainda não tem como você falar que vai melhorar o Kaká, que vai melhorar o Ramalho.
porque eles já tiveram inúmeras oportunidades, inúmeros esquemas de jogos onde tinha pelo menos um volante encostado para ajudar, para não sobrecarregar, mas mesmo assim eles falham na última linha. E é o beabá, né, e o Cicinho. Dentro da área Sentiu não tem falta sobra. do Mateuzinho ontem? Ó, vou falar com você, viu? Seja sincero. E Maná, a cigana enganaram esses dois aí. Ela enganou os dois. Os dois, porque, vou te falar, o Maná... Então chora coração pro Fagner, que virou titular lá no O Maná, Cruzeiro. o pessoal só não ficava bravo quando a bola estava do outro lado. Quando chegava desse lado, o pessoal ficava bravo. Mas o Corinthians foi isso. Foi um time do Dorival. Depois teve lampejos de Ramon e o Palilo. Por isso que se perdeu. Agora, é o que eu vou deixar aqui bem claro. O Dorival, eu não sei como é que ele vai acertar essa zaga. Porque tem que ter reposição. Porque uma zaga que faz a sobra dentro da área, não existe. Porque dentro da área, nós sabemos aqui, dentro da área não tem mais sobra. E eles continuam. Quando não é o Ramalho, é o Kaká. Quer dizer, erros básicos de categoria de base. Que você tem que estar dentro da área, posicionado, marcando o seu atacante e olhando para ver todos os seus companheiros. Eles se perdem até nisso. Quando eu lanço a bola para dentro da área, eles não se procuram mais, dão condição dentro da área. É impressionante que ninguém fala. Não é possível que o Ramon Dias não falou e também o Dorival. Você tem que falar pro zagueiro, dentro da área, não tem sobra. Não existe sobra. Eles estão lá dentro da área. Me mata o Hugo, que não consegue sair o goleiro. Então essas coisinhas tem que melhorar. Porque não pode continuar mais. Você tá defendendo o goleiro agora. Velho. Você tá defendendo o goleiro. Eu tô defendendo o setor tá defensivo. Não tô nem brigando tanto assim com o zagueiro nem com o goleiro. Só um pouco com essas inhacas. Que não tem sobra, gente. É beabá. Não tem sobra dentro da área. Desculpa. Engraçado, ele tava tão feliz na segunda-feira, era outro discurso, como muda. Sábado foi uma festa, um baile lá. Em menos de 2 dias é outra história. Sim, alguns detalhes. O Corinthians faz o gol e oferece de bandeja a posse de bola total para o time adversário. Ficou esperando um contra-ataque ou outro, não aparecia. E aí os colombianos voltaram para o segundo tempo e pensaram, sabe o quê? Já terminamos o primeiro tempo sem muito incômodo. Estamos perdendo, vamos pra cima. Fazem o gol. E depois também administraram. Parecia que ninguém queria perder. Renata, dá pra ver o quanto o Corinthians está se contentando com pouca coisa. O Ronaldo falou que o primeiro tempo ele gostou do Corinthians. O Corinthians fez um gol numa bola achada ali pro Memphis e um fez chute de esquerda. Porque o Yuri não estava iluminado. E um chute do Yuri Alberto. Então, como que foi bom? A posse de bola é que o América de Cali, ele não usufruiu da posse de bola mais ofensivamente. A posse de bola dava ali a condição de não cansar e de cansar o adversário. Acredito até que foi isso a estratégia do treinador. Vamos cansar o adversário. Mas o Corinthians é essa grande dificuldade. O Corinthians não é novidade para ninguém que falou espanhol, falou que a competição sul-americana, a perna trava dos jogadores. Você avisou ontem. Corinthians, tem que falar pro Corinthians, não está jogando na altitude, bebidos. Como se diz o Ronaldo. Bebido! Não está na altitude. Os jogadores... fala, Cici. Bebidos! Não é altitude, bebido. Então, assim, os jogadores do Corinthians, eles perdem a saída do Itaquera ali, ué, quando joga sul-americano, eles acham, e assim... O Dorival, ele tentou algo, mas não conseguiu. Você pode ver que a postura do time do Corinthians no final do jogo com o Dorival foi a mesma do treinador antigo. O Corinthians não tinha um padrão, era lançamento na área, criou um pouquinho com o Coronado e com o Thales Magno que entrou, mas foi coisa de 5 minutos, deu um relance de Dorival, mas já voltou pro esquema antigo. Então, Corinthians, agora falar que acredita nos resultados favoráveis fora de casa. Boa sorte contra o Huracan. Eu acredito. Boa sorte. Tem que acreditar. Vocês acreditam até em Papai Noel? Sim, você vai ver. Primeira coisa, e Yuri, tá vendo? Esgotou 3 gols no final de semana. Acabou o estoque. Foi 4. Acabou e só valeram 3. Então o resto é só na sua cabeça. E se você pegar a câmera na saída de campo do Yuri Alberto, ele tá falando em espanhol, Benedo. Para. Tá, a boca dele tá... Eu também tô igual aquelas novelas mexicanas. Olha lá, Carlos Daniel. Eu tô de acordo com o mas foi um vacilo. Agora tá ficando mais difícil ainda seguir na Sul-Americana, ainda mais que só um se classifica de forma direta. Complicou bastante, Renata. Mas eu também tô de acordo. No primeiro tempo eu não achei que foi tudo isso, não. Eu acho que o América marcou pressão o Corinthians. O América não deixou o Corinthians confortável com a bola. Então o Corinthians não ficou com a posse de bola e isso acabou dificultando. Agora o Corinthians, eu acho que o Dorival demorou um pouquinho com relação a marcar o Quinteiros. O Quinteiro é o cara que articulava tudo pro time do América. Batia falta, dava passe pros companheiros dele.
Então, eu acho, e outra coisa que eu quero destacar, eu acho que o Dorival está dando muita moral pro Michael e está dando muito bem. O Michael jogou muito bem ontem, como capitão do time, então gostei. Eu acho, e o Dorival ainda está cedo ainda para cobrar alguma coisa dele, mas eu vejo pouca. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores,
vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje. E não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por Real. Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje.
e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje, e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje, e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje, e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só para tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival, que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa, tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada, e aí ele deve ser oficializado ainda hoje, e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por